Muito bem. Bom, esse é o GES, Grupo Espiritualidade na Saúde, essa iniciativa que a doutora Annelise Fonseca trabalha muito pouco, né? Tem pouca coisa para fazer, então ela me propôs, eu também, que não faço quase nada, da gente poder reunir, mas está aquecendo o coração da gente, porque é importante a gente encontrar pessoas que pesquisam o mesmo tema, que têm a mesma paixão pelo mesmo tema. E esse é o nosso terceiro encontro. No primeiro encontro tivemos o Dr. Maurício Sperandil com a gente, e foi bem. Ele foi nossa inspiração através do grupo que ele criou, né, lá em Curitiba, lá no Paraná, que apesar de estar no Paraná, é um grupo aberto, né, para o Brasil inteiro. Depois a gente teve o Dr. João Jorge, psiquiatra, e hoje a gente recebe com muita alegria, com muito prazer, Dr. Roberto Sporcati. Dr. Roberto eu conheci nesse meio acadêmico, através das minhas leituras, mas também através de eventos que a gente pôde participar juntos. É uma admiração que eu tenho muito grande, assim. Eu queria, até mesmo, por amar tanto esse tema da espiritualidade, que a gente tivesse mais doutores Robertos médicos, né, assim, e cientistas que pesquisem esse tema, que é um tema que a gente precisa muito. Estava comentando aqui com a Annelise, com o doutor, e com o Roberto, que eu estou no último semestre do meu doutorado, então eu estou bem aquecido nas leituras, né? Eu estou bem, digamos assim, antenado, estou lendo coisas muito recentes, assim. E ainda me entristece ter que recorrer muito a artigos e material do exterior, porque por mais que a gente tenha aqui, está crescente, né? Eu sempre costumo ver o copo meio cheio. E as pesquisas no Brasil elas estão crescendo. Mas eu acho que precisam crescer mais ainda, né? E algumas áreas específicas, simplesmente a gente não tem nenhum recorte, né, de pesquisa sobre espiritualidade. Então, doutor Roberto, é uma grande alegria poder receber o senhor aqui. Fica à vontade, porque esse grupo é composto de pessoas como nós mesmos. Eu falei com o Roberto que ele pode trazer a exposição e depois a gente vai abrir um momento no final para interação, para perguntas, para trocas, né? Então, sinta-se super em casa, fique à vontade, a palavra tá contigo. Muito obrigado, Bruno. Eu já quero pedir desculpas pela voz que está um pouco ruim. Se não estiver dando para ouvir, me avisem, a gente força um pouquinho mais aqui. E eu queria agradecer muito essa oportunidade ao Bruno, à Annelise. Eu já tive assim a honra de estar em eventos com eles palestrando, coordenando, e isso tudo é uma conjunção, não é, de iniciativas, é uma conjunção de ideais e, acima de tudo, de compromisso, de responsabilidade. E essa temática de espiritualidade e saúde, não é, ela vige, ela funciona, ela vai à frente com esses predicados. É algo a mais que a gente está fazendo nas nossas carreiras, um algo a mais que, na verdade, é o mais importante. Então, é um paradoxo isso, mas é como eu vejo, não é, a perspectiva dessa temática de espiritualidade e saúde, né? Então, eu queria, assim, enaltecer essa iniciativa e dizer da minha satisfação em estar aqui. E como a gente teve assim a oportunidade, alguns diriam que por acaso, né, eu sou um felizardo de ter acompanhado uma trajetória ou o desenvolvimento dessa temática na Sociedade Brasileira de Cardiologia. E eu queria compartilhar um pouco com vocês essa experiência, porque me parece que ela pode ser útil, me parece que ela pode ser útil exatamente na construção dessas oportunidades, no entendimento das dificuldades que surjam, porque é uma temática sensível, né? Discutir espiritualidade, religião, não é, na dita academia, ou mesmo distante da academia mais vetusta, no ambiente da área de saúde, em que há assim, uma primazia de cientificismo muito forte, pode ser difícil. E esse é um dos desafios, além dos outros que eu vou abordar aqui, que é exatamente ilustrando essa caminhada. Eu diria assim, que a criação de um departamento
de espiritualidade e medicina cardiovascular, na verdade, foi a evolução de um grupo de estudos, não é, representou assim uma aproximação, uma retomada, não é, da abordagem de espiritualidade junto de uma abordagem formal, sistematizada, da ciência. Em 2011, eu participava da comissão científica que organizaria o Congresso Brasileiro de Cardiologia em 2012. E lá estavam também o professor Álvaro Avezum, né, quem não é da área da cardiologia, o Álvaro, né, é um colega muito dedicado à pesquisa, interage, participa de pesquisas internacionais, e num coffee break ele falou que o que eu achava se seria adequado termos uma abordagem, não é, sobre espiritualidade e doença cardiovascular, que ele achava que já estava no momento. Talvez por um viés de formação, histórico, de imediato eu concordei com ele. E logo, não é, na primeira reunião, então, que nós fizemos essa proposta, não é, a comissão científica recebeu assim de uma forma muito reticente, para dizer de uma maneira assim suave nessas reticências, porque os comentários foram os seguintes, né? Quando ele está organizando um evento, tem tema para sala de 50 lugares, tem tema que é para sala de 1.000 lugares. E a primeira pergunta foi: mas essa atividade é para quantas pessoas? Quantos vivos e quantos mortos? Olha, não é, o tipo de pergunta. Depois foi assim: quem é que vai fazer palestra? É o Chico Xavier, a menininha do Gantuá? Quem é que vai falar nesse evento? Então, não é, foi com sarcasmo, com ironia, não é, sem a coragem, talvez, de dizer que não concordava, mas procurando desanimar as pessoas, no caso eu e Álvaro, não é, em relação a essa proposta. Eu diria para vocês hoje que sempre que ouvirem algo desse tom, não é, entendam que o caminho está bem certo, bem correto. E assim, foi a melhor coisa que a gente ouviu na primeira reunião, não é? Porque nós entendemos a dificuldade, a resistência, a rejeição e o rigor que a gente precisaria, né, construir, porque não tinha nada pronto, não tinha literatura pronta, tinha, conforme o Bruno falou, a literatura internacional, mas eu, por exemplo, não sabia nada dessa literatura, né? Então, foi montado o primeiro evento. Isso foi em 2012. Essa é uma fotografia da sala. Não é? Vieram o professor Harold Koenig, que não é, pesquisador da Universidade de Duke, né? Ele tem um centro de pesquisa de religião, Dr. Domingos Braille, que é cirurgião cardíaco. Aqui, por detrás, estou eu sentado aqui na plateia, Ricardo Morini é outro cardiologista. Vejo que não tinha lugar para sentar, então foi aquela coisa assim, não é, de um certo deslumbramento. Depois eu entendi melhor que não era exatamente a leitura que se imaginava da temática, mas a expectativa que as pessoas tinham, e eu diria assim, com um viés religioso espiritualista muito grande. As pessoas fizeram uma leitura que nós discutiríamos algumas religiões, não é, dentro do evento científico. Isso foi em 2012. Em 2013, nós conseguimos coletar as assinaturas, e aqui é um flagrante do colega Mário Borba, né, trabalhador da primeira hora dessa causa, apresentando os objetivos, não é, do grupo de estudo de espiritualidade e medicina cardiovascular em 2013, ou seja, já no ano seguinte. Nesse ano de 2013, não é, eu era o presidente do Congresso Brasileiro de Cardiologia aqui no Rio de Janeiro, e então já tivemos 2 mesas redondas, né? E percebi mais claramente, depois de uma das reuniões, fizemos uma reunião administrativa, em que alguns colegas mencionaram: olha, mas eu acho que a gente deveria ter uma sessão de casos clínicos, porque eu tenho casos de obsessão, o outro falou: eu tenho casos disso ou daquilo. Eu interrompi aí assim: quem aqui, né, tem assim
uma formação, não é, religiosa, mais espiritualista. Praticamente todos levantaram o braço e eu disse: olha, a proposta aqui não é para vocês. A proposta aqui é entender o que o paciente precisa, não é, do ponto de vista da nossa abordagem. É nós criarmos, não é, ferramentas, não é, instrumentos, estratégias para que todos os médicos, e hoje a gente reforça, para que todos os profissionais de saúde estejam, não é, bastante atentos a isso. Então, com essas mensagens, né, o que aconteceu? A gente passou a ser rigoroso naquele aspecto, a gente vai passar mais à frente, mas já de domínio desse grupo aqui, de religião, religiosidade, espiritualidade, um rigor nos trabalhos científicos que estavam sendo apresentados, no que diz respeito ao periódico que publicava, aos autores, à temática que estava sendo abordada, e com isso, não é, e com isso nós conseguimos, trabalhando, não é, religião como sistema organizado, religiosidade organizacional, não organizacional, aqui, não é, os conceitos de espiritualidade, e tanto o do departamento como do grupo de cuidados paliativos, não é? Então, com muita atenção a essas definições, o que foi acontecendo, né? As pessoas perceberam, e aqui é um flagrante em 2015, de uma sala de 320 lugares cheia, né? E aí, né, aquele comentário da reunião do pessoal da igrejinha, né, de novo, não é muito pejorativo, deixou de acontecer, que 2015, 2016, nessa mesa redonda composta aqui, estão as principais referências em todas as especialidades dentro da cardiologia. Então, as referências brasileiras de arritmia, hipertensão, insuficiência cardíaca, não é, se sentiram à vontade de discutir essas áreas junto de espiritualidade e saúde. De lá para cá, então, não é, o grupo, depois de um certo tempo, há 4 anos, passou para departamento pelo número de sócios, e todos os anos a gente tem essas reuniões pré-congresso, webinar regular, né? O passo seguinte, aqui um outro flagrante no congresso da SOCESP, aqui tem um viés, era uma reunião de espiritualidade, e o Álvaro perguntou quem achava que espiritualidade era importante. Naturalmente, 400 pessoas levantaram a mão, mas uma sala lotada, né? Então, não é? Isso adquiriu um respeito, uma credibilidade, a ponto de, em 2019, não é, a diretriz de prevenção brasileira, pela primeira vez no mundo, teve um capítulo de espiritualidade. E aqui, então, é uma literatura ainda interessante, nós discutimos os conceitos, mecanismos, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, da abordagem, não é? Dos instrumentos que a gente tem para fazer isso, prevenção primária, secundária e recomendações para a prática clínica. Veja, essa tabela aqui procurou seguir as normas, não é, de você fazer uma recomendação, se tem estudos randomizados ou não, qual o nível de evidência, e foi bem interessante que o coordenador das diretrizes da SBC ficou desconfortável quando nós encaminhamos essa tabela e sugeriu que a gente retirasse esse quadro de recomendações. E aí, né, eu ponderei assim: olha, o restante do texto é o dito recorta e cola, não é um texto de revisão, não é, do que está publicado no mundo todo. Aqui são propostas que a gente entende como importantes para começar a nortear a nossa prática. Então, eu vou ao longo da apresentação, passar por alguns desses tópicos aqui, mas observem, né, que algumas das recomendações são classe 1, ou seja, uma concordância, é o verdinho, alguns são favoráveis, outros são contraindicações de abordagens, né? Aqui é um outro, esse exemplar da revista da SOCESP, de 2020, tem também ela toda dedicada à espiritualidade e saúde, é uma outra leitura bem interessante. Quem tiver interesse, no site da Socerge, o acesso é livre, há uma série de 12 apresentações
que o grupo, não é, de espiritualidade da Sociedade Regional e Nacional fez exatamente com essa temática. Isso daqui a gente gravou no final do ano passado, início desse ano, então pode ser interessante também, né? De uma maneira muito resumida, nós discutimos desde o início, né? Bom, para a gente incorporar algo na prática médica, tem que reduzir desfechos importantes, não é? Porque quando são desfechos substitutos, qualidade de vida, reduz, melhora o marcador inflamatório, reduz pressão arterial, fica frágil, não é? Do ponto de vista de incorporação na prática clínica. Então, um desafio importante, não é? Era buscar na literatura os mecanismos e esses desfechos. Essa é uma meta-análise de 2009, em que eu destaquei aqui, observem, não é? A nossa esquerda, dessa linha vertical, não é? São intervenções, são conceitos que favorecem o melhor resultado de religiosidade e espiritualidade. A direita seria prejudicial. Então, veja, nós destacamos aqui que a atividade organizacional, ou seja, frequência a reuniões religiosas, atividades de igreja, foram atividades que realmente reduziram desfechos. Enquanto que a atividade não organizacional, não é, os aspectos intrínsecos, não reduziram da mesma maneira. Então, veja, isso de 2009 é bastante interessante para a gente começar, não é, monitorar na literatura o que está saindo nesse sentido. Mais abaixo, veja, não é, com um intervalo de confiança muito longo, não é mais religiosidade, espiritualidade, reduz mortalidade cardiovascular por câncer, doença respiratória e doença digestiva. De uma maneira geral, Koenig, não é, mais uma vez mencionando aqui no seu livro, não é, a espiritualidade e religiosidade, se não em todos os estudos, na maioria deles tem melhor pressão arterial, não é, redução de marcadores de inflamação, risco cardiovascular, frequência cardíaca, menos doença coronariana, um melhor estilo de vida, com menos tabagismo, menos álcool, mais atividade física, menos depressão e melhor recuperação de depressão. E observem, não é? Uma maior longevidade. Não é? A maior parte dos estudos fala, então, de fatores de risco e de sobrevida. E aqui, só para eu encadear um estudo de 2013 analisando, não é, uma comunidade, não é, no interior da ilha de Creta, e quanto maior as crenças religiosas, melhor espessamento de carótida, cortisol, né, colesterol, triglicerídeo, citocinas, então, assim, aqueles mediadores muito relacionados à doença cardiovascular. Nessa meta-análise, quanto maior a religiosidade e espiritualidade, mais uma vez, melhor pressão arterial, colesterol, marcador de infarto, hipertensão, não é? Importante o aspecto imunológico, não é? Os marcadores de inflamação, marcadores metabólicos de diabetes, não é? De IMC. E olha que interessante aqui uma análise do tamanho do telômero. O telômero, que é uma estrutura na superfície do leucócito, quanto maior o telômero, maior a longevidade. Com o tempo, com o nosso envelhecimento, esse telômero diminui de tamanho. Aqui é uma análise, não é, de mais de 1.200 indivíduos, não é, com uma idade, média de idade em torno de 44 anos, e eles corrigiram para muitos fatores e mostram assim, que quanto maior a religiosidade, maior o telômero. E para fechar em desfecho relevante, não tem como a gente não falar do estudo das enfermeiras americanas, é um grupo de Harvard, em Boston, não é, mostrando aqui uma redução de mais de 30% de mortalidade por todas as causas, e isso também com todas as correções imagináveis. Veja o número de pessoas acompanhadas: 70 mil, 100 mil enfermeiros acompanhados, né, por 10 anos. Então, redução de mortalidade por doença cardiovascular e por câncer. Então, do ponto de vista epidemiológico, fica bastante consistente dos mediadores iniciais
até os efetores finais e a documentação do ponto de vista epidemiológico, não é, de que religiosidade, no caso aqui eu destaco organizacional, não é, ou seja, quanto maior o número de vezes de frequência às atividades religiosas, menor a mortalidade. E a extrema-direita, o aspecto de suicídio também, né, é algo extremamente relevante no que a gente está vendo no mundo de hoje em dia. Essa síntese que eu faço, toda ela, né, de periódicos indexados, rigor científico, não é, aqueles que considerarem que isso ainda é inconsistente, que não é suficiente para a nossa abordagem, aqui está, não é, uma projeção central, nuclear na nossa reflexão. Não é? É que, independente daquilo que nós mostramos, não é, de mecanismos, mediadores e desfechos, a maioria das pessoas acreditam num Deus, no Espírito Universal, não é? A maioria gostaria que o médico, e entende, deve abordar a espiritualidade do paciente, confia mais. Quando a gente pergunta para os pacientes, essa é a resposta. Para os médicos também. Entretanto, menos de 20% dos médicos faz uma abordagem. Então, está aqui uma defasagem, uma dissociação, não é, importante de algo que não é atendido. E, portanto, a gente tem que incorporar algo que está periférico na nossa formação médica, que é uma abordagem sistematizada de espiritualidade e religiosidade. Qual o objetivo? Não é? Entender as crenças, os valores do paciente, identificar, não é, se ele tem ali uma angústia, não é, um sofrimento, não é, da base, de base da sua formação religiosa, entender, não é, abstraindo de religiosidade para espiritualidade nesse conceito de valores, de transcendência, né, dos seus relacionamentos, né, o propósito de vida, o sentimento, né, o sentido da vida que ele tem, que conexões ele faz, né, identificar se tem algo da sua vertente, né, de fé que interfere no tratamento. Esses são os objetivos gerais que a gente tem que estar atento, né? Quando? Sempre que possível. Não é? Sempre me perguntam, Roberto, você faz sempre anamnese espiritual? Eu tenho colegas do grupo que respondem, sim. Eu diria assim, eu não faço sempre. Não é? Eu não faço uma anamnese espiritual para um pré-operatório de uma jovem de 20 anos de idade que apenas precisa do eletro para uma cirurgia de plástica. Mas eu não posso deixar de fazer num paciente que não tem insuficiência cardíaca, algumas formas, uma mortalidade maior do que de vários tipos de câncer. Eu não posso deixar de fazer uma anamnese. Na verdade, né, se o paciente tem insuficiência cardíaca, eu provavelmente já estou atrasado na anamnese. Então, sempre que possível, em especial com doenças graves. Numa admissão, um paciente instável, um trauma, não é uma doença mais grave, não naquele momento, mas eu vou buscar as oportunidades para essa abordagem. E os autores dividem em três níveis. Um de um rastreamento muito superficial, né, que qualquer profissional de saúde tem que estar apenas orientado a conversar. Uma anamnese um pouco mais estruturada, e aí então nós precisamos ter na equipe pessoas já, não é, com uma capacitação para isso, na verdade, todos nós profissionais da área de saúde, e se houver uma demanda maior, aqui abre-se, né, o leque de modelos de educação, modelos de formação, de disponibilidade da capelania, e aí então, para discutir a capelania confessional, a capelania holística universal, os profissionais da área de saúde. Aquela primeira abordagem do dito rastreamento, você está bem, você está em paz, tem alguma coisa, não é, religiosa, a sua espiritualidade, como está? Não é? Você sente raiva? Você se culpa por alguma coisa? Perguntas assim, muito simples no rastreamento, né? Numa anamnese, aqui é interessante, não é, que o grupo então do Dr. Koenig, ele tem um índice de religiosidade. E são aqueles três aspectos que nós já comentamos. O organizacional é o número de vezes de frequência a uma atividade religiosa. Não organizacional são as iniciativas próprias de leitura, de programas, de orações que o indivíduo possa ter. Não é? E a religiosidade intrínseca é como ele lida
com esses valores, não é? Se ele não é, percebe, se ele é intuído, se ele se baseia numa espiritualidade, num divino, numa universalidade, numa transcendência, se isso não é, faz parte do seu dia a dia, ou se isso interfere. Veja, aqui não é assim, serve para eu quantificar a religiosidade. Ele, eu diria assim, ele é pobre para a espiritualidade, ele é muito bom para a religiosidade, e eu diria assim, todo protocolo de pesquisa que os senhores fizerem, coloca o Durel, porque é uma forma de indexar. Não fazemos uma contagem de todos esses pontos, mas vamos individualizar cada um desses três domínios, não é? Como é que eu faço uma anamnese, não é? Da mesma maneira que a gente aprendeu, não é, nos bancos da faculdade, o que é uma dor torácica típica, o que é uma síndrome dispéptica, o que é uma lombociatalgia, tem uma semiologia, uma anamnese, né? Nós aprendemos numa sequência e depois a gente vai, de acordo com a apresentação, individualizando. Para esse momento inicial, né, tem dois questionários muito tradicionais, dentre muitos, não é? Que são o questionário Hope e o questionário FICA. Vocês já estão certamente, pelas reuniões que já aconteceram, familiarizados com, não é, o Hope, o que te dá esperança. Mas veja, esperança, conforto, paz. Como é que você enfrenta os tempos difíceis? O que é que te dá apoio? Você pertence a alguma organização religiosa, faz parte de uma comunidade, tem práticas espirituais, pessoais, como elas estão agora? Não é? Como é que você está, não é, acamado, você não sai de casa, você está hospitalizado? E você tem algum entendimento, né, da sua religião, da sua espiritualidade, que tem impacto no tratamento que vai ser feito? Não é? O FICA, veja as semelhanças. Você se considera religioso, espiritualizado? E um detalhe, né? A pessoa pode ser muito religiosa por uma prática religiosa muito rigorosa, mas aquilo é uma interação estanque, é uma interação pobre do ponto de vista de construção pessoal. Por outro lado, a pessoa pode ser muito espiritualizada sem nenhuma religião. Então, aqui esse domínio de fé, de crenças, né, que importância a pessoa dá para essa fé, para suas crenças. Mais uma vez, se participa de comunidades e se tem alguma ação no tratamento. Então, eu colocaria assim, né? Quanto que tem, na verdade, de superposição da esperança, do significado, do conforto, paz, amor, conexão, fé, crença e significado, organização religiosa e comunidade, né? Práticas pessoais, importância e influência. Então, na sequência de uma anamnese, eu destacaria assim: tem sempre uma informação, não é, que a gente coloca lá, né, identificação, sexo, idade, né, onde nasceu, profissão e a religião. Eu diria assim que isso é um item de identificação. A identidade religiosa, ela tem que ser buscada, assim como essas ferramentas, assim como, né, a existência de sofrimento ao longo da anamnese. Pode ser pela queixa principal, pode ser por uma doença grave que já teve ou está enfrentando, como lidou com o adoecimento da família. Então, em cada momento, eu vou buscando a oportunidade, né, de ampliar este entendimento. Por vezes, isso vem logo na primeira informação. Por vezes, a porta é fechada e você vai precisar entender o porquê dessa reticência, não é? Dessa aversão à temática de espiritualidade, e estar atento para uma outra oportunidade que esse paciente possa dar. Então, nós colocamos no nosso documento, não é, a obrigatoriedade desse rastreamento simples, em especial em doenças crônicas com prognóstico reservado. É razoável fazer em pacientes estáveis ou ambulatoriais, e a gente não faria nas situações agudas ou instáveis. Para nós, na cardiologia, né, para o grupo de oncologia, né, essa dicotomia entre o tratamento curativo e cuidados paliativos, né, isso daqui está ultrapassado. Né? Na verdade, quando não existe um tratamento curativo, já se inicia, né, a atenção, até que ponto será necessário, né, uma assistência diferenciada de cuidados paliativos.
E o raciocínio para a espiritualidade é o mesmo. Não é? Se eu estou dizendo a um paciente que ele tem hipertensão, que ele pode ter um infarto, ter insuficiência cardíaca e vir a morrer sem nenhuma bola de cristal, mas será que a hipertensão dele já não precisa de uma abordagem, porque é um paciente não é hostil, não é de raiva, de culpa, e que eu possa estar mobilizando isso? Então, essa dicotomia é importante. Outro aspecto muito importante é que hoje, né, os pacientes, às vezes, já em cuidados paliativos, vêm para o hospital e são levados para uma terapia intensiva. E nós não fazemos essa anamnese. Esse documento, ele destaca assim para que a gente, né, esteja atento, depois de um primeiro, segundo dia, em que entendemos, né, a gravidade, os cuidados que possam ser necessários, se tem uma diretriz antecipada, quem gerencia, não essa pessoa em todos os sentidos possíveis, para que, não vendo dessa gravidade, a gente já ofereça um apoio espiritual, um apoio social no segundo e terceiro dia, não na segunda ou terceira sepse, não 1 ou 2 meses depois, né, em que o paciente está se decidindo se vai fazer substituição renal ou não. Então, nós não fazemos isso. Dois exemplos recentes, né, da nossa unidade cardio intensiva lá no Pedro Ernesto. Um deles foi um senhor que estava há várias semanas para se tomar a decisão se ele poderia ser submetido a um transplante cardíaco. E um dia chegou na unidade para discussão e os colegas me dizem que ele vai ser batizado naquela tarde. Eu falei assim, como é que é? Está aqui há 2 meses e agora que a gente está descobrindo que ele vai ser batizado, perdeu-se muito tempo, muita oportunidade, quanto sofrimento. E o outro, também recente, uma senhora mais idosa, insuficiência cardíaca refratária, sem condições de abordagem, não é? E que o maior desejo dela era regularizar, era o casamento com seu companheiro de muitos anos. E isso foi feito dentro da unidade. Então, nós temos que estar bastante atentos a essas oportunidades. Vou voltar um pouquinho nos mecanismos, não é, de saúde e adoecimento dentro desse fluxograma de Koenig, em que ele destaca assim que até que ponto a religiosidade e a espiritualidade, pelas crenças que a pessoa tem, participação em comunidade, seus valores de fé, de esperança, de amor, suas práticas, seus rituais, suas experiências, seu enfrentamento, não é, religioso, não é? Até que ponto isso interage, não é, com o que ele chama de virtudes humanas. Virtudes humanas ou valores seculares. Veja, são valores nobres como perdão, honestidade, altruísmo, humildade, gratidão, que são valores positivos, nobres e independentes de religião. Né? São valores do crescimento, né, por mais difícil que possa ser, do crescimento moral, ético da própria humanidade. Toda essa sequência aqui, naturalmente, as decisões, as escolhas de vida, o comportamento de saúde, genética, minha personalidade, vai interagir com emoções positivas, propósito, significado, otimismo, bem-estar, paz, ou negativo, depressão, ansiedade, junto das conexões sociais e a sequência, então, não é, das alterações inflamatórias, não é, da variabilidade de frequência cardíaca e o processo de saúde e adoecimento. Então, ilustrando isso tudo aqui, fica bem central, não é, assim, o quanto que essas virtudes humanas podem ser potencializadas, não é, no sentido de preservação de saúde ou de ferramentas de enfrentamento. Aquela lista eu coloquei exatamente aqui como valores seculares, de aprimoramento, de melhora do comportamento coletivo. E coloco o contraponto de que talvez antes dessa melhora, nossos valores milenares são de orgulho, egoísmo, raiva, intolerância, arrogância. Então, este equilíbrio aqui, em última análise, é que vai determinar saúde ou mais doença. A pergunta é: até que ponto estratégias de espiritualidade podem modular de um lado ou de outro? Né? Será que eu consigo mexer? Será que esses fatores efetivamente, né, esses valores, né, humanos, valores psicológicos, têm realmente esse impacto?
Essa é uma publicação muito interessante, uma revisão, um posicionamento do American Heart. E aqui a gente observa que os fatores psicológicos negativos, aqui está descrito, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, pessimismo, na última linha, raiva e hostilidade, aumenta assim 40, 50%, quatro vezes os desfechos, não é, cardiovasculares, desculpa o viés de cardiologista, de infarto, de AVC, de hipertensão, mortalidade cardiovascular. E a contrapartida, né, dos fatores psicológicos positivos, reduzindo de uma mesma forma, né, esses desfechos. Então, otimismo, senso de propósito de vida, mindfulness, fatores bem-estar psicológico, tudo isso não é modulando de uma maneira favorável esses desfechos negativos. Então, não é, uma coisa é o indivíduo doente, ele já tem um problema cardíaco, pulmonar, tem uma neoplasia instalada. A outra coisa que nós entendemos é a pessoa se sentir enferma. Ela está se sentindo mal, sem ter ainda uma doença documentada, né? Então, essa nuance, mas essa, assim eu diria, nessa reflexão, ela é importante e ela tem sido objeto, né, de várias abordagens. Essa é um diapositivo, né, que eu acho interessante pela prevalência e gravidade da insuficiência cardíaca, que fala exatamente desses domínios de crenças e valores, significado, transcendência, perdão, enfrentamento e práticas, né? As aplicações clínicas na insuficiência cardíaca e os desfechos. Melhora a qualidade de vida, aderência, ansiedade, depressão e rehospitalização. Então, veja, essa é uma publicação numa das revistas mais conceituadas, e a gente fica feliz, né, em que podemos passar para o cardiologista, né, a importância dessa abordagem, né? Esses valores, né, aqui então nós vamos expor rapidamente as dificuldades de identificação, porque nem sempre virá tão pronto assim para a gente entender. Existe questionário para todos os valores, né, que a gente possa imaginar. Aqui eu estou ilustrando a escala de tendência para o perdão, escala de gratidão, escala de resiliência. Não dá para aplicar todas essas escalas. Então, quando houver algo mais superficial, mais imediato, vamos pescar rapidamente. Por vezes será necessário uma abordagem a mais, não é provavelmente com um colega da área de saúde mental, mas eu bastante atento a essas demandas. Ilustro aqui também a coisa da raiva. Né? Esse é um inventário, eu vou projetar maior aqui, né? Um inventário de expressão de estado ou traço de raiva, vocês vão entender o porquê. Vários aqui, domínios, né? Eu tenho um traço de raiva. Ah, eu fico chateado, eu fico aborrecido, ou então eu estou louco da vida, estou com raiva, eu estou aqui, né, me segurando. Ou então, né, quando tenho um problema, eu consigo controlar o meu comportamento. Ou então eu sou explosivo, coloco para fora, ou então eu assimilo tudo. Então, com esse tipo de abordagem, a gente começa, né, a ter uma forma de medir a raiva, né, gerando agressividade, culpa, insegurança, depressão, doença ou morte, raiva e hostilidade. Embora, se bem modulado, essa grande energia ela pode ter um efeito diametralmente oposto. Nós estamos falando de como a gente trabalha as nossas emoções. Não estou falando, né, daquela raiva, da explosividade, né, que é um transtorno de comportamento, né, chamado transtorno de controle de impulso. Eles comparam aqui a piromania e cleptomania, quer dizer, aqui são distúrbios graves de personalidade. E olha que interessante esse registro sueco, né? 47 mil indivíduos, né? Questionários de raiva, estilo de vida e perfil de saúde, várias correções, e eles analisaram, não é, quem tinha pelo menos um acesso de raiva intensa por semana com o restante dessa população. Olha o resultado, não é? Aumento de insuficiência cardíaca, de fibrilação atrial, de mortalidade cardiovascular dessas pessoas que tinham acessos de raiva intensa pelo menos uma vez por semana, isso indivíduos com 70 anos de idade. Quando é que começou essa raiva? Olha que interessante. Aqui
meninas, né? 21 anos de idade, jovens, saudáveis, de novo, questionário de traço de raiva e de tendência ao perdão, algumas avaliações, né, de variabilidade de frequência cardíaca, de pressão arterial. Vou resumir para não cansar. A raiva com parâmetros prejudiciais e a tendência ao perdão com parâmetros com desfechos favoráveis. Então, a a pessoa que tem a raiva deletéria aos 70 anos, ela começou aos 20. Bom, mas se ela já tem raiva aos 20, ou se ela perdoa aos 20, significa que não foi nesses 20 anos que isso começou. Então, aqui, né, não está publicado, mas é a minha leitura. A gente tem uma bagagem, né, que nós trazemos que vai estar se modificando de acordo, não é, com o meio ambiente, com as situações, mas que ela é muito inata e muito intrínseca, né? Conceitos finais, eu acho que eu falei demais já, conceitos finais de sofrimento espiritual, ilustrando aqui, não é, esse monge budista, não é, em protesto da guerra do Vietnã, que se imolou em público, tem sofrimento aqui, ele não se mexeu uma fração de segundos, né? Então, visto assim como uma entidade divina. Ao lado, uma foto ilustrando as carpideiras, as mulheres que eram pagas para chorar em velórios. Ninguém aqui está sofrendo. Mas quando eu tenho um revés, em especial de saúde, pode me levar a um questionamento profundo e deletério da minha própria religiosidade, da minha espiritualidade. Desafia tudo aquilo que né, que eu tinha como crença, que era o estilo de comportamento, de vida, porque eu não merecia isso. Não é? Me tirou toda a esperança, não é? Eu fui abandonado. Então, não é importante entender, não é, se esse choque frente a uma situação adversa, ilustrada aqui com a doença, mas pode ter um outro mecanismo, se ele está contribuindo de que forma no enfrentamento, no coping positivo ou negativo. Lembrar de Cicely Saunders. Cicely Saunders foi enfermeira na Guerra da Crimeia, depois ela se formou como médica e, em 1967, criou em Londres o St. Nicholas, que foi o primeiro hospital, não é, com cuidados paliativos. E esse conceito de dor espiritual ou dor total, não é? A dor é o estresse social, é o estresse físico, psicológico, mas também não é essa fragilidade, não é dos seus aspectos existenciais, fé religiosa. Então, cada uma desses domínios aqui, né, tem uma abordagem, é dor, é dispneia, é o abandono social, né, ansiedade, raiva, ou eu tenho que trazer um suporte a mais de espiritualidade, né? Aqui eu ilustro para falar um pouco de suporte de espiritualidade, não é esse cão aqui, né, de estimação de um profissional da área de saúde mental, né, na sua nona década de vida, muito deprimido, e o animal, né, foi levado e eu precisei alterar um pouquinho aqui, né, ocultar um pouco o olhar, mas dá para vocês verem, não é, o cruzamento de olhar entre o animal de estimação, né, e o paciente. Então, essa foi a estratégia de uma forma de suporte de espiritualidade. Cuidados de terminalidade, último desejo, ver o mar. Uma operação de guerra, mas isso é viável, né? Então, o suporte espiritual está com todo mundo. Temos o privilégio aqui, né, de podermos ouvir o Bruno como capelão, né? Ele vai poder dissertar um pouco mais sobre isso. A vinda de um líder religioso pode ser útil ou não. Por quê? Porque ele tem que estar integrado na equipe ou na doença daquele paciente para poder contribuir. A equipe, né, interdisciplinar, ela tem que estar toda ela ciente do que está acontecendo e se fazer responsável por isso. O que eu identifiquei de demandas de anamnese, da anamnese, tem que ser registrado em prontuário, tem que ser anotado, não é, qual foi a medida solicitada, foi um parecer, nós chamamos um líder religioso que veio ali para conversar com o paciente, não é? O que foi feito e qual foi o resultado, como se fosse qualquer outra queixa.
valorizar muito, não é, a espiritualidade no seu sentido maior. Para alguns pacientes, será meditação, atividade física, leitura, música, voluntariado, estratégias, não é, em cima de valores morais. Lembrar que, né, a bioquímica do perdão, a bioquímica da gratidão, tudo aquilo que era negativo de pressão arterial, frequência cardíaca, mediadores inflamatórios, melhora com as estratégias, né, de perdão, terapia do perdão, a estratégia de journaling, estar escrevendo o que você é grato, mandar uma correspondência em gratidão, né? Essa publicação de 2017, não é, sobre intervenções psicológicas em doença coronariana. Veja, o que está em verde é porque teve um significado estatístico, e o restante é porque foi favorável, mas sem a mesma precisão. Mas a gente pode dizer assim que essas intervenções reduziram a mortalidade e esses valores, né, de ansiedade, depressão, estresse tiveram um grande benefício com as intervenções psicológicas. A meditação, difícil a análise, mas esse posicionamento do American Heart, não é, fala que há um possível benefício, inclusive com redução, não é, de níveis de pressão arterial, não é, e que, portanto, deve ser valorizado também. E é muito interessante, essa é uma publicação de 2022, do Alexander Moreira, que é um grande estudioso na área de espiritualidade e saúde. Ele faz um alerta, né, que a terapia comportamental cognitiva, talvez ela deva ser adaptada às atividades religiosas, não é, aos valores de vida que o paciente ou a família tenham, de modo a potencializar essa mesma terapia. Isso não é bem assim? Interessante 2022, 2023. Koenig fala a mesma coisa, de um mindfulness centrado na pessoa. Não é uma abordagem sensitiva, cultural e espiritual. Então, ele menciona, não é, que a gente poder trabalhar as práticas de meditação, não é, plena, de atenção plena, junto, não é, dos aspectos religiosos. Não é? Para ilustrar um trabalho aqui feito pela Maria Emília Figueiredo Teixeira, foi a tese de doutorado dela, o grupo do DENCA participou aqui nos debates, não é, sobre intervenção. Então, veja, pacientes adultos com risco cardiovascular baixo a moderado, estáveis, né? Esses pacientes, eles receberam, né, via smartphone, né, vídeos, mensagens, tarefas curtas, né, a partir de uma avaliação de critério de índice Durrell, predisposição ao perdão, escala de gratidão, escala de bem-estar. E aqui os temas, não é, que essas mensagens e vídeos abordavam: perdão, gratidão, otimismo, propósito de vida e bem-estar espiritual. Então, um protocolo de intervenção bem geral, bem holístico e desfecho de pressão arterial, velocidade de onda de pulso, não é, monitoração ambulatorial de pressão arterial. Então, um estudo de intervenção, 12 semanas, e aqui, resumindo, esse trabalho foi apresentado em abril como um destaque no American College, mostrando assim uma modificação da pressão arterial, né, e dessa dilatação, fluxo mediado, que é um parâmetro mecanístico importante de hipertensão arterial. Então, veja, toda a dificuldade, mas ainda assim, não é, começando a aparecer os trabalhos de intervenção. Agora, esse foi o estudo FIO, não é? As reuniões agora estão sendo para o FIO 2, não é? Para outros pacientes, perdeu esse benefício? Como a gente faz essa revisão, né? Na nossa diretriz, então, ficam essas recomendações, e como uma projeção assim é final, não é? Um minutinho de um fluxograma aqui, que eu queria relembrar isso tudo. Estou frente a um paciente, não é? Doença crônica, grave, progressiva ou terminalidade? Não. Preciso de um rastreamento? Existe, aflorou alguma demanda de espiritualidade ou religiosidade? Não. Vou só acompanhar esse paciente. Não, ele tem uma demanda, ou então ele tem uma doença grave. Vou fazer religiosidade, vou fazer rastreamento, vou fazer anamnese, na primeira oportunidade com o paciente ou o familiar. Mas o paciente está recebendo bem? O paciente recebe. Eu estou capacitado, eu estou vendo que tem demandas. Se eu não estou capacitado, vamos participar desse grupo de estudo, vamos fazer um treinamento apropriado.
né? Se eu estou capacitado, rastreamento e anamnese. O paciente não foi receptivo, ele está distante. Por que isso está acontecendo? Vou buscar uma nova oportunidade, imaginando fazer o rastreamento, fazer a anamnese. Nessa anamnese, apareceu alguma demanda maior? Né? De um colega saiu de uma mesa redonda na Socerge, não é? E chegou no hospital e perguntou para a paciente que estava até em uso de morfina e tudo, se ela precisava de alguma coisa. Eu queria que o líder religioso viesse. No dia seguinte ele estava lá, mas ninguém nunca tinha perguntado nada. Então, nessa abordagem, tem uma demanda, não é, imediata de espiritualidade ou de religiosidade, registrar os dados e condutas. Tem ativar profissional de saúde, serviço social, hotelaria para atender a essa demanda, né? Atendeu a demanda, foi satisfeito? Deixou de existir essa demanda? Ou então, não tinha nenhuma demanda, não apareceu nada, mas eu estou percebendo que não está bem. Existe dor total? Existe sofrimento espiritual? Não, não tem. Não, tem sim. Eu estou vendo aqui que tem problemas. Eu preciso garantir intervenções integradas, espiritualidade e religiosidade, com reavaliações periódicas. Que intervenções? Intervenções da sua religião, líderes religiosos, capelania, a intervenção de significado de vida, de novas práticas, intervenção com cuidado de saúde, né, da saúde mental. Koenig também alerta muito isso, uma superposição, né, no domínio de espiritualidade e a saúde mental, né? E também considerar essas intervenções como a gente abordou aqui, né? Uma mensagem agora, eu juro que é a última, é de Puchalski, né, que a gente entende como uma das pessoas mais ligadas a isso. Espiritualidade e paixão, não é? Dimensões comuns. Quando a gente faz uma abordagem especial de pacientes graves, não é? O paciente se vê mais no centro dos cuidados, ele tem uma maior satisfação, e a sua expectativa, ele entende que alguém está tratando, abordando de uma maneira uniforme. Para o profissional médico, veja, trabalhar com a compaixão o tempo todo vem do sofrimento, o estresse da compaixão, o burnout, né? Esses autores entendem que quando tem essas outras estratégias, a gente está também trabalhando com menos fadiga de compaixão e com, né, estratégias para minimizar o burnout. Então, eu queria pedir desculpa se me alonguei um pouquinho, né, e devolver agora aos debatedores e aos presentes aqui, não para tirar dúvidas, mas eu gostaria de ouvir como é que cada um está trabalhando. Mais uma vez, obrigado a todos por me ouvirem, mas muito especial, muito obrigado, Annelise e Bruno, por essa oportunidade. E desculpa. Roberto, nada, nada. Poxa, assim, eu estou bem encantado, estou bem encantado. Eu reconheço para o senhor que eu abri um Word aqui para anotar algumas coisas para questionar, mas eu não consegui parar para ir para o Word aqui. Então, eu vou falar das coisas que foram surgindo aqui para mim, mas eu não queria falar muito, porque eu quero deixar oportunidade para os outros integrantes do grupo também. Mas algo que eu queria ressaltar, Roberto, e nesse momento vai ser isso, né? Eu estou acostumado quando eu vou falar em eventos em hospitais, como um capelão hospitalar ou como um assistente espiritual, de muitas vezes depois da palestra as pessoas falarem: Poxa, falta alguém como você aqui no nosso hospital. Eu reconheço que isso me incomoda. Isso me incomoda no sentido de que o que eu sinto, na verdade, é que é uma tentativa de terceirizar o atendimento espiritual, o cuidado espiritual, ao capelão ou ao líder religioso, ou a um assistente espiritual. E isso é o que está sendo feito há décadas no nosso país. Para falar do nosso país, porque eu conheço só o nosso país. Então, assim, eu estou acostumado muitas vezes a ir em locais e viajar o Brasil falando em hospital, a verdade é essa. E geralmente eu pergunto, vem cá, mas o atendimento espiritual aqui, como que é realizado? Invariavelmente eu ouço expressões como: a gente tem um padre que vem uma vez por semana. Não é disso que eu estou falando. A gente tem um pastor que vem quase todo dia. Também não é disso que eu estou falando. E só para deixar claro,
Eu acho muito importante, é mais que importante, para o paciente que ele tem uma fé, que ele é católico, ele receber a visita de um padre. E todos os dias eu providencio isso para os pacientes dos hospitais que eu trabalho. Eu acho muito importante para o paciente evangélico receber o pastor para oração, para o paciente judeu receber o rabino. E não é essa a minha crítica. A minha crítica é, muitas vezes, do profissional de saúde achar que o atendimento espiritual é uma exclusividade do capelão ou do líder religioso. E tira, na verdade, o time de campo de como nós, como profissionais de saúde, podemos ter esse olhar e esse cuidado espiritual para com o paciente. Então, sobretudo quando você apresentou o fluxograma no final, eu fico muito feliz porque ali cabe o local do capelão, cabe o lugar do líder religioso, mas que deixa muito claro que o cuidado espiritual é algo que precisa fazer parte, da nossa atuação como profissionais de saúde. E não apenas quando identifica uma demanda espiritual, e a gente nem é treinado para isso, né, Roberto? Então, como o profissional de saúde não é treinado para identificar demanda espiritual, geralmente a gente identifica quando tem algo relacionado à religião ou está se aproximando da morte, né? Eu lembro há 20 anos atrás, quando comecei a trabalhar no INCA, eu chegava lá, pessoal, alguma indicação para mim, e geralmente a fulano está morrendo, ou então fulano é católico, como se a espiritualidade fosse uma demanda ou para quem tem uma religião ou para quem é católico. E até hoje, eu estou acostumado a ir em eventos e as pessoas me confundem com padre, né? E eu não sou padre, né? Mas confundem exatamente por conta dessa figura. Então, assim, na verdade é um comentário, né? E se você quiser, né, reverberar em cima disso, mas que é muito importante nós, como profissionais de saúde, nos conscientizar disso, né? O cuidado espiritual não é algo que a gente vai colocar exclusivamente para a figura do capelão, do assistente espiritual, do líder religioso, ou seja lá quem vai ocupar esse lugar, né? Nós temos que pensar na nossa atitude como profissionais de saúde, como é que isso pode estar, de fato, integrado na nossa prática clínica, né? O seu comentário, desculpa, seu comentário ele é muito pertinente, é claro, e me faz lembrar assim algumas coisas, né? Quando te dizem assim, poxa, precisava de você aqui. No primeiro momento a gente ficaria lisonjeado, né? Depois a gente cai a ficha, como a meninada diz, de que o sistema é falho, né? De que há uma grande lacuna, né? E essa leitura, é óbvio que nesse grupo aqui é um entendimento, mas eu já fiz essa mesma apresentação tentando vender o valor da abordagem de espiritualidade, não é, em hospitais em que as primeiras filas eram os médicos diretores do hospital. E eles olhavam assim de lado, do tipo assim, mas o que é que. A leitura da expressão corporal deles era assim, mas o que é que eu estou fazendo aqui ouvindo esse cara? Né? Nas filas de trás estavam os profissionais, né, da enfermagem, enfermagens, técnicos, e essas pessoas, eles só faziam assim com a cabeça. Cada slide que falava de sofrimento, eles faziam assim. Né? Então, né? Porque o médico não vê sofrimento, o médico vê dor. O médico dá morfina, não dá acolhimento. Estou pegando pesado, sendo radical? Está sendo Estou. Né? sincero. Quem está do lado do paciente a maior parte do tempo? Não é o médico. Nós entramos, fazemos uma avaliação de 5, 10 minutos e saímos. É outro o colega que vai estar nesse suporte. Não é? E você comenta muito bem, não é que isso tem que estar no domínio coletivo. A gente não tem isso, porque embora, se você pegar, não é, protocolos de acreditação hospitalar, você sabe disso, não é? E tem lá os itens, não é, de espiritualidade que tem que estar atendidos, é o espaço ecumênico e tal, mas é mais do que isso. Mas esses treinamentos não existem. Não é? Na formação, não existe. Essa foi uma outra jornada nessa
aí desde 2011, não é? Alguns desdobramentos, não é? Ter que falar de estatística e espiritualidade mexeu com a minha. Eu passei a refletir mais nos meus valores, nos meus estudos. Mas, em paralelo, veio sempre assim, não é? Mas por que que a gente não sabe fazer isso? Por que que tem tanta liga de espiritualidade e não tem disciplina, né? Então, isso nos tocou tanto que na Faculdade de Ciências Médicas, na UERJ, onde eu trabalho, nós criamos a disciplina de espiritualidade e saúde. Veja, a gente tem dado aula para 30 pessoas, 30 alunos, de enfermagem, medicina. Só a medicina são 100 alunos. A gente precisaria dar aula para 500 pessoas o tempo todo. Então, não é para a gente desanimar. Eu tenho um axioma, eu usei num editorial uma vez, né, sobre outra temática, mas assim, natura não facite saltos. A natureza não dá saltos. Então, vamos passo a passo, né, angariando, não é simpatia, angariando a atenção, tentando, né, despertar, né, esse senso de responsabilidade. Aquele slide ali do suporte espiritual, né, é exatamente. Qual é o resumo daquilo? Você acabou de, né, destacar isso. Todo mundo tem que estar ciente do que está acontecendo, né? Perfeito, perfeito. Anne, quer falar? Quero, fiz algumas anotações, mas se o grupo também, levanta a mãozinha aí, porque senão a gente monopoliza. Se alguém quiser falar, eu dou. Queria ouvir vocês. Bom, quanto alguém toma coragem, né? Eu, obviamente, Bruno, não uso Word porque eu uso papel, eu uso caneta, né? E tenho também um hábito Nossos, que eu os aprendi a fazer antigos, né? print Os da antigos tela. usavam, né, Anne? Eu sou do tempo dos maias, astecas e índio. A única coisa que eu sei fazer é print a tela aqui, print screen, aí eu consigo printar, mas eu ainda sou desse tempo das cavernas. E assim, além de eu não querer que acabe, toda hora assim, não, é minha última mensagem. Eu, não, não acaba. Não, agora é para acabar. Eu, não, não acaba. Então, além de não querer acabar, porque houve quem teve a chance, e já está gravado, né, de perpassar por tudo aquilo que a gente um dia almeja. Porque quem não passa por dificuldade não sabe valorizar esse posicionamento. Quando a gente ouve, não é? Ué, quem vai estar lá? Mortos? Quem vai estar lá? Passe? Não é? Isso é de uma falta de respeito. E o que que você faz? Você desiste? Não, você insiste, você persiste. E 12 anos depois, olha o que que a gente tem. Então, assim, isso é uma corrida de maratona, se a gente for colocar no esporte, mas isso é uma corrida para a vida, porque a vida, não é? Ela pulsa e quantas vezes a gente desiste? Em todos os sentidos, seja da dieta, da atividade física, de um mestrado, de um doutorado, ou de estar aqui às 7h30 da noite para ouvir. E aí, continuando, a gente falou de anamnese. Uau! A gente falou de gestão emocional, então pega um pouco de uma outra formação que eu tenho e aí tudo faz sentido, pessoal. Assim, então a gente, eu estou encantada. O Bruno já falou as minhas palavras, mas o que eu acho que é mais importante são as ferramentas. Que tipo de ferramentas que a gente tem? É olhar nos detalhes. Aquele cachorro com a camisa do Botafogo. Podia ser do Criciúma, podia ser do Rio Grande do Sul, não é? Então, olha só que delicadeza, foi o cachorro ainda vestido com a camisa do Botafogo, porque eu tenho certeza que era o time do dono dele. Então, além de ir o cachorro, ele ainda foi com a camisa do Botafogo. Então, é aquele olhar do detalhe que sai do nosso jargão, porque nós estamos atentos. É um olhar empático, é o olhar que vai além da empatia, é olhar da compaixão, porque para a gente ter compaixão, eu tenho que estar atenta. Se eu não estiver atenta, eu não vou ter compaixão. Além da compaixão, eu tenho que reconhecer o sofrimento do outro, ou seja, eu tenho que olhar para o outro. A gente olha para o outro. Além de ter atenção, olhar para o outro e reconhecer,
cognitivamente esse sofrimento, eu tenho que empatizar com esse sofrimento para eu sim ter uma ação de compaixão. E aí, no final, para encerrar minha fala rapidamente, porque eu fiz tantas anotações aqui, eu lembro da Érica Palotino falando: olha, luto não é chamar psicóloga. Luto não é chamar assistente social. A gente tem instâncias, não é? Então, todo profissional de saúde, assim como foi bem aqui também falado, Cicely Saunders, né? Todo profissional tem que ter, no mínimo, ferramentas práticas. E aí, diante de uma complexidade, chama o especialista. Mas por que que a gente foge? Foge, agora estamos gravando, não é foge no mau sentido, mas não é, eu não tenho tempo, o computador me atrapalha. Ué, será que a gente não consegue gerenciar esse tempo melhor? Então, assim, eu tô cada vez mais, assim, cada vez que eu escuto pessoas que estão há 12 anos nisso, toda vez que eu escuto algo, né? Não, não é por aí, não enche congresso. Assim, olha, eu gostei dessa fala. A gente está no caminho certo, a gente não pode desistir, ninguém larga a mão de ninguém. Porque se eu consigo ir além do que o livro diz, se eu consigo atingir esse, essa dor, ou esse, enfim, esse sofrimento, muitas vezes, da alma, que a gente nem sempre né, está atento, eu acho que a gente vai estar exatamente exercendo o que a gente se propôs a fazer, que é o cuidado. Então, por enquanto, não mais, porque eu ainda estou assim, não posso sacudir a cabeça, senão os assuntos saem. Eu tenho que ficar firme aqui para sedimentar bem. Muito Você bom. fez um comentário sobre essas dificuldades e fico bastante confortável, porque houve esse tipo de resistência, mas foi até mais do que isso. Hoje, por acaso, eu estou sem voz, mas todos os eventos do Denka, né, acontecia alguma coisa assim surreal, do tipo. Faltava 10 minutos para começar a atividade. A única sala que ninguém achava a chave, no congresso inteiro, com 30 salas, tem, cara. Coisa desse Uau! tipo assim. É, outra situação foi assim de a gente observar. É você, não, você que vai falar, não, não, a minha aula não, a sua aula é agora. A outra situação foi assim: eu mandei o programa em janeiro, o congresso era em setembro. Em agosto, não, mas não veio nem o programa, não. As coisas sumindo. Falei, agora é que vai ter que ter sim. E aí mobilizar para. Então, assim, não é? Há um plano transcendental que não interessa muito, não é, que a gente faça essa abordagem. Falo hoje com muita tranquilidade, porque não é, tenho esse entendimento. Com relação ao Batata, Batata é o labrador camisa 7 do Botafogo. Por acaso era Botafogo. Também, se fosse flamenguista, eu não ia colocar mais nenhuma foto. Mas sabe o que aconteceu há 2 semanas? Eu estou andando no Leblon, quem eu vejo? Um Batata. cachorro com a camisa do Botafogo, mas igualzinho, igualzinho. Estava assim, um casal de jovens, eu perguntei assim: esse é o Batata? Aí eles falaram assim: não, é o Bolota. Eu falei assim: me desculpa. Aí contei essa história rápida. Assim, eu devia ter fotografado o Bolota, porque igualzinho, igual a camisa do Batata. Mas o que eu ia falar, além dessa coisa assim, meio jocosa, é assim, né? Aquele slide eu sempre me concentro para não chorar, porque ele é muito forte do ponto de vista de interação transcendental, né? Do animal irracional com o animal racional. Ele é de uma força assim, muito grande. Eu acho que, né, nos obriga a ir em busca das demandas, né? E, né, compartilhar quem é que pode ajudar e como, né? Sim, sem dúvida. E só uma vírgulazinha antes de passar a palavra, eu não tenho a menor, a outra pessoa, eu não tenho a menor dúvida que talvez, dos motivadores para mim, porque eu tive um clique da espiritualidade em 2014 numa viagem à Argentina, vira e mexe eu falo sobre isso, eu estava no sul da Argentina e a natureza lá é deslumbrante, então eu me senti um nada dentro, né, ali dos vulcões da natureza ali da Andina. E em 2017 que eu começo a estudar tecnicamente.
Mas eu tenho um cachorro, e em 2016 ele veio. E esse cachorro muda tão a minha vida que eu posso dizer de forma muito segura que ele foi o grande ah, catapultou, sei lá se eu posso falar assim, propulsor dessa minha virada, inclusive pessoal, sabe, Roberto? Porque eu sempre fui muito estudiosa, técnica e tal, 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 mas ainda faltava talvez tocar a alma, mesmo nos cuidados paliativos que eu estou envolvida desde 2006. Mas eu acho que faltava essa virada e foi a espiritualidade, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, que a gente possa, né? Encontrar razões para isso, né? Para que a nossa alma seja tocada, porque aí a técnica muda. Podem ter certeza, por mais técnica que sejamos, paciente, amorosa, blá, quando a gente tem essa pegada da espiritualidade, traz uma leveza que muda, muda muito. E aí, Bruno, o Eu só pessoal tá lembro. tímido? Não, essa fala final sua só me lembrou uma fala do Jean-Yves Leloup, né, que eu disse que o espiritual ele não só não é reconhecido, como ele é suspeito por ser confundido com o religioso. Primeiro, a noção que a gente tem daquilo que é religioso, né? Como se de antemão já classifica como algo ruim ou bom, né? E o Roberto deixou muito claro que, quando fala inclusive do coping religioso espiritual, né, que foi criado pelo esse conceito, esse neologismo do Kennedy Parkman, evolui o conceito de coping e fala do coping religioso espiritual. Ele é classificado em estratégias positivas ou negativas, ou seja, dependendo da forma como o indivíduo lida com a religião, a estratégia pode ser positiva ou negativa. E outra coisa é o seguinte, Anne, quando esse discurso, né, e aí a gente volta para uma questão conceitual mesmo, quando se fala, esse discurso que você fez aqui, ele fica muito claro aqui. Mas eu acho que esse discurso, por exemplo, numa palestra no Congresso Médico, eu acho que as pessoas ainda interpretam como dizendo o seguinte, que o profissional de saúde tem que buscar frequentar uma religião. E não é isso que você está falando. Pode ser, né? Pode ser num caso específico, mas não é isso que você está falando. O que você está falando é conectar com a sua própria espiritualidade, como também o Roberto colocou, que o fez conectar e rever os seus próprios valores, né? A sua própria missão. É isso que a gente está falando. Mas, novamente, repetindo as palavras do Leloup, né? O espiritual ele não é reconhecido e, ainda pior, ele é suspeito por ser confundido com o religioso, né? É isso aí. Isso é muito importante. Eu já participei de mesas assim virtuais e que ficou até um pouco, vou dizer, um pouco atritado, um pouco constrangedor nesse debate, né, sobre a prescrição de orações, né, ou a abordagem religiosa, não é, com uma tonalidade mais doutrinária, não é, e que nós entendemos que não é esse o objetivo. E foram várias as reuniões, né, em que a gente estava tentando trabalhar esse aspecto holístico, transcendental, né, e que, bom, desde o início, né, houve reunião no início do grupo e que alguns queriam que o grupo se chamasse grupo de comportamento, grupo de humanidades, e a gente achou que tinha que trabalhar uma coisa bem fechada. Esse fechado, né, com o vocábulo espiritualidade, ele passa uma leitura, não é, de vertentes espiritualistas de religião. E mais de uma vez a gente ouviu em mesa redonda, eu me lembro uma vez falando para alunos do quarto ano de faculdade, estavam professores e pais de alunos, em verdade não era só quarto ano, e que em determinado momento uma mãe levantou e falou assim: finalmente agora a gente vai discutir os aspectos espirituais e tal, e tal, e tal. Então, e a gente fez o alerta de que não era essa a visão. Nós já tivemos mesa redonda, não é? E que o expositor pediu para apagar todas as luzes e fez orações antes da sua apresentação. Então, né, nesse momento, depois da apresentação,
não, um colega do departamento disse que não era aquele o objetivo. Então, assim, para você prescrever orações, para você, né, abordar isso, tem que ter um entendimento e uma comunhão, não muito individualizada. Não é? Nós não podemos ter isso como uma estratégia para todo mundo. Aquela publicação das enfermeiras, na discussão, os autores dizem, né, que aquele resultado de redução de 30% de mortalidade não significa que o profissional de saúde deva prescrever orações, mas trabalhar isso como uma ferramenta de enfrentamento, conforme você relembrou, né? Ou seja, se tem aquela ferramenta ao alcance do paciente ou da família, ela pode ser trabalhada de uma maneira positiva, mas não ser impositivo, não é, no proselitismo, na doutrinação. Então, é bastante importante para que a gente tenha, não é, as atividades assim de agregação das pessoas e não sectárias, e não separatistas. Né? Então, talvez a gente chegue num momento, e eu acho que pode ser muito interessante. Olha, eu quis fazer, todos aqui sabem, eu trabalhei quase 30 anos no Hospital Procardíaco na terapia intensiva. E há 30 anos eu propus que a gente fizesse uma reunião, né, convidando líderes religiosos para falar de finitude, como ver o final da vida, como ver após a morte. Nós não conseguimos fazer naquela época, não tinha ambiência. Minha época de faculdade, ninguém falava que religião tinha. Se fosse de matriz afrodescendente, menos ainda. Sim, né? Há 30 anos também não tinha uma ambiência, né, para esse tipo de abordagem. Hoje, acho que na medida em que a gente abre um grande guarda-chuva de espiritualidade, que a gente desarma os espíritos, né? E Max Planck, Nobel de Física Química pela física quântica, ele diz assim, né? Duas coisas bem interessantes, tá? O slide está na memória, né? Ele diz assim: para os crentes, Deus está no início de tudo, para os cientistas, no final. E ele diz assim também, que não há mais como Saulo se convertendo em Paulo à porta de Damasco, não existe mais isso. O que existe, o que acontece, é que os novos, vocês, substituem os velhos. Então, não é, Vocês. eu me vejo assim, não é? Eu quero que os alunos estejam com outra ideia, com outra visão. E se, por um lado, a gente questiona muito como é que eu estou, como são os alunos que eu dou aula no quarto ano, como são os residentes que a gente interage muito agora, um modelo fruto da sociedade muito diferente e complexo, ao mesmo tempo, são cabeças diferenciadas. São chips diferentes. Então, é essa transição que a gente está agora. Uma mudança tão gradual, mas ela está se avolumando e se tornando mais contundente, mais não forte do que a gente imagina que seria uma coisa assim mais lenta. Eu acho que não. Veja o número de atividades que tem acontecido nessa área. Né? Desculpa se me alonguei de novo. Eu E, concordo plenamente. A única coisa que eu não concordo, eu faço questão de discordar, é que eu acho que a gente não substitui, a gente complementa. Porque eu acho que tudo se transforma, né? Eu lembro de uma chefe que eu tive, e ela disse assim, Annelise, não, as coisas não acabam. As coisas elas vão se transformando, é que nem macrófago. E o meu pai falava isso também. Sim, olha, quando vem um fatalismo dizendo que as coisas não, elas vão se moldando, a gente vai achando soluções, então eu vejo que a gente cada vez mais vai se complementando, mas que a gente está no momento de transição com muitas gerações, com chips diferentes, isso com certeza tá, e isso tem um impacto, e a gente está vivendo esse impacto, né? Muito bom. Gente, mais alguém tem alguma questão? Senão a gente vai liberar o doutor Roberto também e Muito eu para voltar próprios, para o meu hein? Vida doutorado também. longa. Então, tá bom, gente. Queria agradecer, doutor Roberto, pela contribuição que, assim,
Está marcada aqui no nosso grupo, porque foi fantástico. Para mim, eu falei que eu não anotei nada no Word, mas eu quero dizer que eu anotei aqui também indicações para o meu doutorado. Assim que eu terminar aqui, eu já vou pesquisar aqui algumas coisas para minha tese e agradecer mesmo, assim, dizer que pode contar com a gente, porque é muito bom a gente encontrar os nossos pares, assim, e ver o tema que, por exemplo, eu pesquiso, sendo pesquisado, sendo aprofundado mais do que eu, e onde eu posso buscar também, onde a gente pode trocar, e essa renovação junto com a integração é que é o mais bonito de tudo, né? Quando a gente consegue fazer, e a gente tem conseguido fazer aqui. Então, muito obrigado, muito obrigado, doutor Roberto, por ter aceito o nosso convite. Aqueles que assistem aqui essa palestra posteriormente, né? Depois a gente pode disponibilizar algumas coisas, alguns artigos aqui que o Dr. Roberto passou, que eu anotei aqui, depois a gente vai colocar lá no grupo também para vocês terem acesso, tá bom? Muito obrigado, doutor. Muito obrigada, Roberto. Até a próxima, viu? Obrigada, pessoal. Um encanto. Muito Depois obrigado manda pela para ele o contribuição. link, viu, Bruno? Mano, pode deixar. O material está à disposição de vocês, o que for necessário também. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigada, uma boa noite, bom Obrigado, descanso, meu gente. povo. Tchau, tchau para todo Tchau. mundo. Tchau.